Oi, meu nome é Mel e eu vim falar sobre a minha doença e responder umas perguntas que eu pedi para que vocês me enviassem sobre o que vocês têm curiosidade de saber sobre tudo que aconteceu comigo e sobre a doença também. Então eu vou começar. E a primeira pergunta é do Isaías. Ele pergunta assim: não é sobre a doença, mas pelo processo, porque soube que foi muito difícil e dolorido. Certeza que alguma hora pensou em desistir? O que te motivava a continuar? Tinha algo que aliviava a sua dor ou sofrimento? Eu te admiro muito, espero que um dia possa te conhecer pessoalmente, porque você é realmente um milagre vivo. Muito obrigada. Amém, eu fico muito feliz. E, bom, se tinha alguma coisa que me motivava a continuar, era primeiramente Deus, né? Porque todo dia ele me dava respostas e que tudo daria certo. Mas a minha família, os meus pais, a equipe maravilhosa que eu tinha comigo lá no hospital, tudo isso era um conjunto de coisas que me ajudava a ter certeza de que eu poderia continuar, que me dava força pra querer continuar, entendeu? Eu pensei muitas vezes em desistir, assim, eu falava assim, eu não aguento mais, eu quero que tudo isso acabe. Eu pensava até em morrer logo, porque era muita dor, eu sentia muita dor, porque eu desenvolvi muitas outras coisas fora a minha doença que me doíam muito. Eu tive câimbras, eu tive diversas coisas que eu vou falar em outras perguntas que me machucavam muito, então era uma coisa muito insuportável. Quando pediam pra eu falar um número de 0 a 10, eu falava tipo, 9,999. Porque eu sei que 10 é quando a gente morre, né? A pior coisa. Mas era um 9,999 porque era insuportavelmente insuportável. Era muito ruim mesmo. Então, assim, eu já pensei em desistir. E o que aliviava minha dor e meu sofrimento era ter eles comigo. Era toda hora ver que minha mãe e o meu pai estavam ali comigo. Minha família todo dia querendo me visitar, meus amigos me mandando mensagem. Isso me aliviava, sabe? A próxima pergunta é da Duda Alves. Como você descobriu que estava com essa doença? Eu tive diversos sintomas antes, né? Mas foi um longo processo, na verdade. Eu não descobri de cara quando eu fui pro hospital. Quando eu fui pro INCA, eu não descobri de cara. E outra pergunta, minha pergunta, como que eu tive os sintomas? Então eu vou responder na outra pergunta. Eu tive os sintomas e fui pra um hospital aqui da minha cidade. E lá, eu já tava muito tempo antes com vários sintomas, tendo várias coisas pequenininhas que estavam me fazendo ficar muito ruim sempre. Eu tinha muito sono e etc, mas isso eu vou falar na outra pergunta. E então eu fui pra um hospital aqui na minha cidade, não era nada, não dava nada, beleza, fui pra casa, fiquei ruim de novo, voltei, fiz uma tomografia sem contraste, sem nada, bem... porque aqui só pela glória. Enfim... E aí não dava nada, o médico, nossa, a menina não tem nada, deve ser hormônio feminino, ele falava, tipo... Enfim. Aí eu ficava, tipo, meu Deus do céu, eu tô ficando louca, tem alguma coisa errada comigo, porque eu nunca tive nem gripe, eu sempre fui uma menina muito saudável, sabe? Nunca tive nada, assim, eu nunca fiquei internada, nunca tive nada. Tive uma vez um negócio no ouvido, mas nada que fosse tão grave. E... quando eu cheguei, pela última vez que eu tive o pior sintoma, que eu vou responder a outra pergunta, que eu fui pra esse hospital aqui na minha cidade e tava lá o Dr. João Felipe, e eu devo, meu Deus, muito agradecimento a ele, porque se não fosse ele, eu não sei, porque ele que me mandou ir pra esse hospital em Curitiba, porque ele admitiu que aqui na cidade a gente não ia ter, como que eu posso dizer, a gente não ia conseguir nada, entendeu? Porque aqui não tem tanto recurso como lá. Então ele me mandou pra lá e no outro dia eu já fui. E quando cheguei lá, eu fiz tomografia, eu fiz ressonância. Foi bem demorado o dia, o processo. Tive que tirar meu aparelho, porque quando eu cheguei lá, a médica me examinou, a doutora Amanda. E quando ela me examinou, ela precisava que eu fizesse uma ressonância. E como eu usava aparelho, eu não poderia fazer ressonância. Então, ela me mandou tirar o aparelho, eu fiquei muito assustada, porque imagine tudo isso num dia só.
E eu tirei o aparelho, fiz a ressonância, acho que já era umas 9 da noite, veio 4 médicos. Eu vim tá falando, pai, eu quero sair daqui, eu quero ir pro McDonald's comer, bem iludida. Aí eu fui, tava esperando com meu pai e apareceram 4 médicos, o doutor, a doutora, gente, é tanto médico que eu tenho nessa minha vida. Mas foi o doutor Marco, a doutora, perdão que eu não vou lembrar, mas foram 4 médicos. E eles falaram assim que eu tava com uma inflamação na minha medula cervical e que eu precisaria ficar internada. Na hora eu falei, lindo, tô com uma fome, preciso ir pra minha casa. Ele falou que não poderia me liberar. Então eu fiquei, e aí começaram a pesquisar, porque até então era algo muito raro pra minha idade, pra mim, naquele lugar, na forma que aconteceu. Então foi assim que eu descobri. Nossa, que enrolação. Eu descobri dias depois, eu tava internada há muitos dias e eles já meio que sabiam o que era, mas eles não estavam falando pra gente porque não tinha confirmação. E fiz aquela punção lombar, que pega um líquido da espinha, se não me engano, que eu não esteja falando bobeira. E foi por aí que eles descobriram que eu tinha a neuromielite óptica. Nossa, calma. Aí o Igor Pauli perguntou, o que aconteceu com você? Está bem perdido, hein? Meu amigo, o que aconteceu comigo? Acho que eu vou ficar 3 horas respondendo essa pergunta. Eu descobri uma doença em maio e depois eu tive... Nossa, gente, é muita coisa. Tive várias outras síndromes junto, porque eu tive hepatite medicamentosa por causa do remédio da minha doença. Mas isso tudo eu vou explicar quando der meu testemunho, aí vocês vão ter que ver aquelas, né, fazendo propaganda. A próxima pergunta é da Tayane. Ela pergunta assim, quando que caiu a ficha que você estava passando por tudo isso? A ficha até hoje não cai, porque como eu falei, eu era uma menina muito saudável. Eu nunca fui pro hospital, era raro eu estar no hospital ou alguma coisa assim. Mas assim, a ficha caiu quando eu tava na cama do hospital, há dias sem dormir, porque eu tive reações a vários medicamentos. E eu falei, eu pensei assim, a gente não é nada, porque ontem eu tava em casa, semana passada eu tava trabalhando, normal, eu sou modelo e eu tava ali tirando minhas fotos e agindo normal, e agora eu tô aqui numa cama do hospital, sem poder fazer nada pra minha vida. E assim, foi nessa hora que eu pensei, eu só fui aceitando, sabe? Mas assim, não porque, nossa, me rendo, não, porque eu sabia que eu tinha que entregar nas mãos de Deus, porque senão, o que eu ia fazer, né? A próxima pergunta é da Cristiane Stephanie. Ela pergunta assim, qual foi sua reação? Não passou nada pela sua cabeça do tipo, por que está acontecendo isso comigo? Isso foi o que eu mais me perguntava. Eu perguntava assim pra Deus, por que eu? Eu não sou uma pessoa ruim. Eu nunca fiz nada de ruim pra ninguém. Eu não mereço o que tá acontecendo comigo. Eu falava, papai do céu, por que eu tenho que passar por tanta coisa? Por que não pessoas aí que matam, não pessoas que roubam, mas eu, sabe? O que eu fiz pra estar aqui? E eu entendi que eu não teria que perguntar por quê, mas pra quê? Eu sei que ele teria algum propósito pra mim, entendeu? E eu sei que com a minha história, e nada que eu vou falar aqui nem 1% de tudo que aconteceu comigo, porque como eu falei, eu quero dar meu testemunho, eu quero que lá as pessoas entendam tudo que aconteceu. E porque lá eu vou falar cada detalhe, mas eu quero que entendam tudo que aconteceu. Então, eu pensei por que tava acontecendo, mas eu entendi que porquê tinha, algum propósito teria, entendeu? E a próxima pergunta é da Rafne. Ela pergunta assim, Mel, você teve queda de cabelo devido ao tratamento ou foi algum sintoma da doença? Meu cabelo era uma das coisas que eu mais amava em mim, sabe? Todo mundo sempre elogiou meu cabelo era enorme, batia na minha bunda, era a coisa mais linda do mundo. E eu pintava de loiro e voltei pra pintar de preto e era escorrido, liso, gente, não ter, era assim, parecia que a vaca tinha lambido. Eu
saía do banho com o cabelo escorrido, secava ao ar livre, minhas amigas ficavam viradas. Que elas tinham que passar chapinha, eu nunca passava chapinha, meu cabelo sempre foi muito bonito. E a minha doença não fez com que meu cabelo caísse, não. Mas eu tive que fazer tratamentos como o de trocar o sangue, que fizeram com que todo o meu cabelo caísse. Meu cabelo, ele caiu inteiro. E o que eu uso hoje em dia, isso aqui não é meu cabelo, ó, é mega hair. E tá assim, bem à mostra, bem exposto, porque eu não tenho cabelo, entendeu? E agora que tá nascendo, então meu cabelo tá desse tamanho aqui, ó. É esse o tamanho do meu cabelo. Então, por isso que fica todo espalhado assim, parece que eu levei um choque. A próxima pergunta é da Colodel. Deve ser sobrenome, né? Mas ela não colocou o nome. Você tem algum momento você sentiu que não fosse sobreviver? Com certeza. Acho que dessa última vez na UTI, eu senti que eu não iria voltar, porque eu fiquei em coma, eu não acordava, eu não respondia, eu não conseguia, eu não tinha força, e eu somente escutava tudo que as pessoas falavam, e eu lembro que eu escutava os médicos falando que eu não ia voltar, eu lembro dos médicos falando que... Eu lembro do choro das enfermeiras, e eu tinha certeza ali que eu não ia voltar. E foi muito ruim, porque eu não queria ir ainda, sabe? Eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer aqui, porque eu não tava passando por aquilo pra nada, entendeu? Próxima pergunta é do... Gente, ela colocou um nome estranho no Instagram, mas... Tá, vou falar a pergunta dela. Minha curiosidade é saber quais foram os sintomas. Você sentia muita dor? E como descobriu que tinha essa doença? Bom, isso eu já falei, né? Mas os sintomas, eu comecei, na verdade, tendo muita coisinha boba. Tipo, primeiro eu tive virose, daí uma dor de ouvido, sabe? Eu comecei a ter muita coisinha pequena. E era estranho, porque como eu falei, eu nunca tinha nada. Eu fui uma pessoa muito saudável. E do nada, comecei a não sentir. Eu comecei a não sentir a ponta dos meus dedos. Daí, logo depois, comecei a não sentir a mão, comecei a não sentir o braço, comecei a não sentir aqui. E no dia 12 de maio, no dia 13 de maio, eu não senti, fui tomar banho e eu não senti metade do meu corpo. Não senti. E eu pensei, nossa, acho que eu tô ficando doida. Eu pensei, tô ficando doida. Então eu peguei a toalha e esfreguei no meu corpo. E eu realmente não tava sentindo, eu não senti metade do meu corpo. E eu fiquei muito assustada, eu gritei pra minha mãe. E eu contei o que tava acontecendo. Então, tomem cuidado, por favor. Se você sentir qualquer coisinha estranha, se você não sentir alguma parte do seu corpo, eu sentia dores na cabeça, não era dores de cabeça interna, mas sim na minha cabeça, no couro, ardia como se estivesse queimando. Então, se você sentir qualquer coisa do tipo, ou qualquer coisa estranha, por favor, vai no médico. Procura tratar logo, porque, sabe por quê? Porque essas doenças, incluindo a minha, se você não trata logo, geralmente você fica ou com sequelas, ou você... Entendeu? Então, eu sugiro que você vá, por favor, pro médico logo, porque você tem que tratar logo. Tem muitos relatos de muitas pessoas que não trataram logo e hoje em dia não enxergam ou não andam, entendeu? Próxima pergunta é da Nicole Freire. Ela pergunta assim: qual foi o passo mais difícil pra ti? Assim, obviamente difícil foi ir pra UTI, o coma e etc. Mas assim, como que eu posso dizer? Dos obstáculos que eu tive, o mais difícil acho que foi quando eu tive que começar a usar fralda. Porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, independente. Então, do nada, eu tenho que começar a usar fralda. As pessoas têm que começar a trocar a minha fralda. Foi muito, muito ruim. Pra mim foi muito, muito estranho, entendeu? E era uma briga, uma birra. Toda vez que eu tinha que usar fralda, eu ficava emburrada e eu chorava muito. E eu ficava muito brava com todo mundo e era horrível. Então eu acho que esse foi o pior passo, assim. Eu acho que foi a coisa mais difícil de aceitar, sabe? A Ana Lara perguntou assim: tem cura? Bom, não.
A neuromielite óptica não tem cura, pelo menos até hoje ninguém conseguiu achar. Mas eu ainda creio que as pessoas vão achar e vai dar tudo certo para todo mundo que tem uma doença autoimune. As doenças autoimunes em si geralmente não tem, né, cura. Modelo Silva perguntou assim, ó, o que desencadeia a doença? Então, eu não saberia responder essa pergunta e pesquisei na internet, porque pra ser bem sincera, procuro não pesquisar muito sobre a minha doença, eu não gosto de ficar lendo, eu prefiro, não sei, é coisa minha, eu prefiro não ficar vendo, eu acho que isso me faz muito mal, sabe? Mas, qual a causa da neuromielite óptica? A causa da neuromielite ainda é desconhecida, mas sabe-se que é uma doença autoimune ou de autoagressão, em que o organismo produz proteínas chamadas anticorpos que atacam componentes dos seus próprios tecidos. Então, é como se meu anticorpo, no lugar de me defender, me ataca, entendeu? É basicamente isso. A Tati Micaldo, acho que é assim. Quem teve a mesma doença que você pode ter filhos? Sim, sem problema nenhum. A pessoa pode ter filhos, mas geralmente algum tratamento pode dificultar a você ter filhos. Por exemplo, um tratamento que meu médico tinha sugerido faria com que eu tivesse problemas para engravidar. Mas a doença em si não corre esse risco. Até porque tem muitas pessoas que têm a doença e têm filhos ou estão grávidas. Ana Caroline, você está completamente curada ou ainda tem riscos caso você não tome os cuidados necessários? Como eu falei, não tem cura, então eu não tô totalmente curada. Mas, e obviamente corre riscos, porque a neuromielite, ela ocorre em surtos. Então, se não tomar os cuidados, não tomar o remédio, não fazer o tratamento, eu corro risco de ter um próximo surto. A Ariane perguntou, como que tudo começou? Bom, isso eu já expliquei. Começou com esses sintomas pequenininhos, não sentindo o corpo e etc. Gubateira perguntou, primeiramente, você é uma guerreira. Segundo, como foi que descobriu a doença? Já respondi também. João Correia, você estava no banho e não sentiu água cair no seu corpo, foi isso? Sim, eu estava no banho e não senti metade do meu corpo, não senti na metade do meu corpo a água caindo nele. Douglas Paraná perguntou, queria saber qual é a doença que você está enfrentando. Como eu já respondi, é a neuromielite óptica. Em algum momento, a Carol Gonçalves, em algum momento você pensou em desistir ou a fé sempre prevaleceu? Como eu falei, eu já respondi isso, eu obviamente sempre tive essa vontade, mas a minha fé e Deus sempre me fortaleceu. A Aline França perguntou, qual foi o pior momento pra você? Então, o pior passo foi o que eu falei, a fralda, mas o pior momento foi a UTI. Acho que a semi-UTI, a semi-intensiva, foi muito ruim também, porque eram lugares muito ruins em si. Mas eu acho que a UCO foi pior, porque é um lugar muito pequeno, onde você é muito fechado, você fica muito isolado, assim, acho que... lá eu não andava, lá eu não fazia nada, e eu ficava apreensiva, pensando se eu nunca mais ia andar, ou se eu nunca mais ia falar, enfim. Foi bem ruim. Koala perguntou, por que você tem que usar a máscara? Bom, eu troquei todo o meu sangue, fiz a troca dele inteirinho, era como se eu fosse um recém-nascido. Então, por isso que o cabelo caiu, fiquei muito fraca e minha imunidade foi lá pra baixo. Por isso o uso da máscara. Oi, Mel, que doença rara é essa? Você é muito guerreira, alma iluminada, muito sábia e amada. Neuromielite óptica. Dina Gabriel. Sei que sua doença é rara, mas como soube lidar todo instante com ela? Eu acho que, como eu falei, entendendo que algo pra mim Deus tinha, entendeu? E aceitando, porque eu sei que nada acontece por acaso. Então, se eu tive que passar por isso, eu aceitei, porque alguma coisa tem, entendeu? A Aline Vitória perguntou qual é o nome da doença. Gente, eu não vou mais responder, porque vocês já entenderam, tá bom? Nicole Kalim, minha amiga, perguntou, em algum momento você pensou em desistir, amiga? Como eu falei, sim, porque eram momentos e coisas muito ruins, mas Deus estava sempre comigo. Felipe Pandovani perguntou, como ficou sua vida escolar depois de todo esse processo? Como eu falei,
Eu descobri em maio, então eu parei de ir pra escola, dia 10 de maio, por aí. E não tinha nem terminado o primeiro bimestre ainda, então não tive nota nem no primeiro, segundo, nem terceiro bimestre. E quando eu voltei, a diretora super entendeu, ela super me ajudou. E eu me matei de estudar no final do ano, mas a gente conseguiu com que eu fizesse provas e fizesse o quarto bimestre. E nisso ajudasse pra poder suprir notas dos outros bimestres. Então, eles foram super legais comigo lá. E eu consegui passar de ano. A Evelyn Mello perguntou: tua doença tem cura? O que é? Como eu falei, não tem cura e é neuromielite óptica. A Bianca perguntou: como foi sua surpresa em relação à aparência, lidar com inchaço, marcas, cicatrizes e etc? Bom, essa pergunta acho que era a que eu mais queria responder. Porque, como vocês sabem, como todo mundo sabe, não porque eu queira me achar aqui nem nada, mas eu sempre fui uma menina muito bonita, eu sempre fui uma menina que todo mundo sempre elogiou. E como eu falei, eu era modelo, eu fazia, não que eu, não sou, né? Mas eu fazia trabalhos, eu tirava foto, enfim, eu sou agenciada em uma agência de modelo. E pra mim, do nada, assim, do dia pra noite, como assim, eu dormisse magra, sem marcas, e no outro dia acordasse inchada, muito, muito gordinha. Eu enchei 25 quilos, eu cheguei a pesar 75 quilos, eu pesava 50. Então pra mim foi um baque muito, muito grande. E as estrias que eu tenho em todo o meu corpo, em tudo, eu realmente me sinto muito mal. Como eu falei em um texto lá na frente, eu falei assim, que naquele momento a aparência não me importava. Porque eu tava numa cama de hospital, eu tava sem nada pra reclamar, entendeu? Reclamar da minha doença, sendo que eu não tava... Reclamar da minha aparência, sendo que eu não tava andando, não teria nexo. Mas hoje em dia, que tá tudo se restabelecendo, voltando pro lugar, isso me incomoda muito, porque é muito ruim. Imagine você, menina. Vocês sabem que é muito difícil, a gente se preocupa muito com a aparência, a gente se preocupa muito com beleza, com nosso cabelo. Imagine você perder todo o teu cabelo. Imagine teu corpo ficar todo marcado e você não poder mais usar nenhuma roupa sua porque você inchou absurdamente e você não entra mais nessas roupas. Isso é muito ruim. E foi muito difícil pra me aceitar, até hoje é muito difícil pra me aceitar, porque ponham-se no meu lugar, é muito ruim, entendeu? Eu vejo minhas amigas, elas todas com o corpo perfeito, elas todas com um cabelo maravilhoso, e eu fico muito, muito chateada. Eu confesso que eu fico questionando até hoje, porque mesmo que eu entenda que tem um propósito, eu fico muito chateada, porque eu mudei absurdamente, muito, entendeu? E o inchaço, por causa do remédio, do corticoide, ele se aloja aqui, ele se aloja aqui, ele se aloja aqui, aqui no tronco, principalmente, e na barriga. Então a perna não engorda, o braço, às vezes não engorda, mas o meu engordou porque eu tive síndrome de Cushing, que é por causa do corticoide, você estoura essas estrias, você incha absurdamente. E, enfim, eu não lido muito bem, mas eu tento não pensar muito nisso. A Amanda perguntou: amiga, tu uma vez disse que ao tomar banho não sentia a sensibilidade de algumas partes do corpo ao cair a água. O que tu pensou na hora? Qual foi sua reação? Eu pensei que eu tava ficando doida. Juro pra vocês que eu pensei. Eu falei, pronto, né? O que aconteceu comigo? Falei assim, na hora, eu pensei... O que eu fiz da minha vida que eu não tô sentindo metade do meu corpo? Peguei e berrei, mãe! Meu Deus, essa mulher veio que parecia o Flash. Em 2 segundos ela tava aqui na minha frente. Aí eu falei que eu não tava sentindo e a minha reação foi me assustar muito. Minha reação na hora foi pegar a toalha, como eu falei, esfregar pra ver se eu não tava realmente sentindo. E eu não tava realmente sentindo. Essa foi a minha reação, bem doida. O meu amigo Berlim perguntou: virar escritora e fazer um livro sobre a sua história. Já pensou nessa hipótese? Nossa, super. Tanto que eu tenho um diário, que tá aqui, que eu escrevi durante todo o processo. Eu ganhei da Karina, e eu tenho um carinho enorme por ela. Ela fez todo um estudo sobre a minha doença quando eu descobri.
E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Então, assim, tudo que tá ali naquele diário, eu quero muito pôr em um livro, escrever tudo que aconteceu comigo. E eu tenho muito essa vontade, sim. Vamos ver a próxima pergunta. A mãe do meu amigo falou assim: sei que você é uma menina forte e de muita fé, mas não foi fácil passar por tudo que passou. Manda então um recado para seus amigos, como meu filho Alexandre Dias, que ficou muito preocupado com você sem saber da real doença. Recado, na verdade, não tenho recado pra dizer assim, mas eu tenho um conselho. Meus amigos sempre perguntaram se eu estava bem, eles sempre se preocuparam enquanto eu estava lá no hospital. E depois que eu saí do hospital, confesso que muitas pessoas parece que esqueceram, sabe? E acharam que já tava tudo bem. Porque começaram a não ser mais as mesmas pessoas que eram quando eu tava internada. Começaram a me tratar de uma forma diferente. Enfim, e eu só quero dizer que Deus abençoe a sua vida, que você não reclame, sabe, por pouca coisa, que você possa entender que você tem que dar valor pra cada piscadinha que você dá, pra cada respiração que você tem, porque você não poder respirar é horrível. E quando eu fui pra semi-intensiva, eu não respirava mais, eu não mexia nada, eu só fazia isso aqui, no máximo. Então dê valor pra cada passo que você dá, pra cada banho que você toma, porque eu vou falar pra você que é muito, muito ruim você querer respirar e não poder, você querer fazer isso aqui e não poder. Eu vou te falar que é muito ruim e eu não desejo nem pra pior pessoa do mundo. É muito ruim mesmo. Depois dessa luta, a Letícia perguntou: qual é o recado que você daria pra todos sobre o valor da vida? Como eu acabei de falar, eu quero que vocês entendam que não é porque você terminou com o teu namorado, não é porque teu pai não te deixou sair com as suas amigas, que você vai chorar, que você vai dizer que odeia todo mundo, que você... Não é por causa de que você não ganhou alguma coisa que você queria que você vai reclamar, que não é porque você tem que ir pra escola que você vai reclamar. Você não tá entendendo a vontade que eu tinha de ir pra escola, de sair daquela cama e poder só dar 2 passinhos, de poder tomar um banho sozinha, coisa que você faz o dia inteiro, todo dia, que você faz e nem dá bola, nem dá valor. Eu quero que você entenda que essas pequenas coisinhas são, meu Deus, preciosas pra quem tá lá naquele hospital. São coisas que, meu Deus do céu, eu olhava as enfermeiras assim, trocando de turno, eu pensava, poxa, elas estão indo pra casa agora e eu continuo aqui, dependendo delas, pra elas trocarem minha fralda. Tô aqui dependendo delas pra elas me darem um banho, que não era lá no chuveiro, era na cama, e elas passavam um paninho por mim. Eu pensava assim, poxa, quando as pessoas iam me visitar, eu falava, tá bom, veio me visitar, agora tá voltando pra casa, e eu continuo aqui. Então, dê valor porque você tá aí na tua casa, você tem teu pai, você tem tua mãe aí com você, assim como eu tinha lá também, mas é muito diferente. Que você pode comer tudo que você queria. Sabe a vontade que eu tinha de comer batatinha frita, de comer pipoca, um sorvete? E eu não podia, eu não conseguia comer nada, era tudo pela sonda, eram líquidos. Então dê valor, dê mais valor a tudo que você tem. Nossa, todas as minhas amigas têm um celular top. Nossa, eu tô com o celular antigo ainda. Olha a pequena coisa que você tá se importando, olha o mínimo que você tá se importando. Dê mais valor pra tudo que você tem. É só isso que importa. A Laís perguntou assim: Mel, te admiro muito. Bom, você sempre foi vaidosa. E suas estrias? Veias, não sei o que são. Como você lida com isso? Te incomoda? Enfim, como você descobriu a doença? Bom, isso eu já respondi. E sim, como eu falei, incomodam muito, porque, como ela falou, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Mas é uma coisa assim que é o mínimo, sabe? Depois de tudo que aconteceu. E agora, obviamente, me incomodam muito, porque como eu falei, eu mudei muito. Isso me mudou muito. Eu tenho estrias por todos os lados. Eu tenho estrias na minha perna, como vocês veem no Instagram. E foi muito difícil, e é muito difícil pra mim, porque
elas doem, elas ardem, eu não posso pegar sol e elas ardem muito, tanto que na escola às vezes eu vou de shorts, nem pode, mas é porque eu não consigo mesmo pôr calça, essas blusinhas assim mais larguinhas ou curtas, porque daí não me machucam aqui. A outra menina, Vitória, perguntou a mesma coisa, então tá respondido já. E perguntaram o que é a síndrome que você tem. Eu tenho a neuromielite óptica, que também é conhecida como síndrome de Devic. Ela é uma doença que leva à desmielinização do sistema nervoso central, acometendo em especial a medula espinhal e os nervos ópticos. Sua etiologia ainda é incerta. Então, como eu falei, eles ainda não sabem tudo sobre, por isso que é rara, é difícil de entender. Meu médico, quando eu cheguei lá, eu fui um estudo para eles. Eles pediram pediram permissão dos meus pais, da minha família, para que pudessem me estudar durante 3 anos, para entender, mapear todo o meu DNA, para entender o que aconteceu, porque geralmente essa doença é em mulheres, mas geralmente é acima de 40 anos, entendeu? Então, pra mim, com 17, na época do hospital, é difícil, entendeu? Era muito estranho, era complicado. Alguns pesquisadores associam esta moléstia com uma esclerose múltipla. Antigamente achavam que a esclerose e a neuromielite era uma coisa só. E não é bem assim, até porque muitas pessoas que tratam a neuromielite como esclerose pioram a doença, porque não é a mesma coisa. O processo de desmielinização é secundário e pode estar ligado a diferentes fatores, como vacina antirrábica, intoxicações e entre outros. Então, é mais ou menos a explicação da neuromielite. E, bom, eu separei algumas das perguntas, porque se eu fosse responder tudo, ia ficar 3 horas de vídeo, gente, porque foi bastante pergunta. E às vezes também, a maioria das perguntas, eu não falei teu nome, me perdoa, mas é que a maioria das perguntas são as mesmas, e eu salvei só as mais importantes. Então, foi basicamente isso. Se vocês quiserem saber qualquer outra coisa, vocês podem me perguntar no Instagram. No Instagram ou no Facebook. E eu quero dizer para que vocês agradeçam todos os dias pela vida de vocês. Nada do que eu falei aqui é 1% de tudo que aconteceu comigo, de todas as experiências que eu tive com Deus. Até uma moça perguntou aqui, quer ver? Na minha foto que eu postei, perguntou assim, ó. Nossa, tinha mais perguntas aqui. Vou responder, peraí. A minha amiga Lívia pergunta assim: amiga, conta sobre a tua doença e as outras síndromes que você teve. A minha doença, já contei. As síndromes que eu tive foi a síndrome de Steve Johnson e a síndrome de Cushing, como eu falei. A de Steve Johnson foi por causa do antibiótico, quando eu tava lá na UTI. E a síndrome de Steve Johnson são várias bolhas pelo corpo, como se fossem queimaduras. Eu até tenho umas manchas, não sei se vai dar pra ver. Mas quando eu posto foto da minha mão toda manchada, é por causa da síndrome de Steve Johnson. Se vocês quiserem pesquisar depois no Google Fotos, é bem horrível. São como se fossem queimaduras. E tinha bolhas pela minha mão toda, pelo meu corpo todo, internamente e externamente. Então, e eu tinha junto câimbras, eu tinha espasmos, e eu contraía meu corpo todo. E o que acontecia com a bolha? Estourava. E era uma dor insuportável, insuportável. E assim, quando eu lembro, é agoniante lembrar da dor. E a outra síndrome foi a síndrome de Cushing, que foi por causa do corticoide, que muito tempo usando corticoide você desenvolve essa síndrome, que dá essas estrias, que incha, como eu falei. A G. Félix perguntou: no hospital você teve alguma experiência com Deus? Gente, eu tive diversas experiências com Deus, diversas, mas a maioria delas eu quero contar só no testemunho mesmo. Mas uma delas foi quando eu não dormia há 13 dias no meu primeiro internamento. Porque eu tinha reações aos remédios, enfim, eu não dormia. E teve um dia, nessa noite, foi a última noite que eu não dormi. Eu tava deitada com a minha mãe mãe deitava comigo na cama do hospital, porque era uma coceira, eu coçava tudo insuportavelmente e desesperadamente. Eu enfiava quase o meu dedo inteiro dentro do meu ouvido e eu gritava assim: tem bicho aqui. Eu falava: mãe, tem bicho aqui, pelo amor de Deus, tem bicho. Eu enfiava o dedo inteiro. Era horrível. Minha mãe, nessa hora, ela segurou aqui em mim
Ela olhou no meu olho, me segurou assim, olhando pra ela. Ela falou assim: Senhor, eu ordeno como mãe dela que agora que tudo isso, toda essa maldição, tudo acabe. Nesse momento, pelo amor de Deus, é eu que tô clamando pela minha filha. E na hora que ela parou de falar, na hora, o médico abriu a porta com tudo, veio com uma seringa, injetou e tirou todo o efeito do remédio que tava me dando alergias no corpo. E naquele momento eu olhei pros três e falei assim: boa noite. Eu peguei, virei pro lado e eu dormi durante 8 horas. Vocês estão entendendo? Minha mãe orou e do nada, o médico abriu a porta com a solução. E eu dormi. Minha mãe e meu pai falaram que eles ficaram a noite inteira assim: será que ela tá dormindo mesmo? Porque eles não acreditavam. Eu tava 13 dias sem dormir, 12, 13 dias. E imagine, minha olheira era absurda. Foi uma das que eu tive diversas experiências, meu Deus. Aí a Bianca perguntou: você perdeu sua fé em algum momento? Eu nunca cheguei a perder minha fé. Como eu falei, eu questionei muito, eu queria muito desistir, mas em nenhum momento eu perdi minha fé, porque eu tinha certeza que ele estava comigo, que Deus estava comigo a todo momento. A Isabelle perguntou qual foi seu maior medo ali no pior momento. Meu maior medo era morrer, era eu deixar meus pais aqui, meus familiares, meus amigos. Esse era o meu maior medo. E é muito, muito ruim, porque aquele sentimento de que eu tinha certeza que eu não ia... Tinha certeza não, eu sabia que Deus estava comigo, mas que eu tinha quase certeza de que eu não ia sobreviver. Era muito, muito ruim. O que você conquistou através da sua doença? Eu tenho certeza que eu conquistei a dar valor. Aprendi a dar valor pra minha vida, para meus familiares, pros meus amigos. Eu vi quem realmente estava ali comigo, as minhas amigas, que foram... eu postei até um vídeo no Instagram, elas foram no hospital, levaram um buquê pra mim e levaram cartazes lindos. E elas são maravilhosas. Teve diversas amigas, mas essa, a Lívia Cardoso, foi uma pessoa essencial. Ela sempre tá aqui, preocupada. A Laísa, a Yasmin, a Juliana, a Letícia, a Bruna. E elas são, meu Deus, essenciais, assim, a Aline. Então, foram maravilhosas. Meu Deus, muitas pessoas que foram essenciais pra tudo. A Daiane. Gente, se eu falar todo mundo, eu vou esquecer alguém, vão ficar bravos comigo, mas todo mundo foi muito essencial naquele momento. E eu aprendi a dar valor pra cada uma dessas pessoas. E aprender que muitas pessoas que eu chamava de amigo, que eu ajudava, que eu tenho um coração muito bom. E pessoas que eu era muito boa não perderam um segundo pra me mandar uma mensagem perguntando se eu tava bem. Muitas pessoas que falaram: nossa, eu tô contigo pra tudo. Não tava comigo pra tudo. Ali eu percebi quem era meu amigo, quem me amava de verdade. E essas foram as perguntas. Como eu falei, eu não vou responder tudo, eu selecionei algumas, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho. E como eu falei, eu vou dar meu testemunho, vou contar toda a minha história pra vocês, e vocês vão entender cada pedacinho do que aconteceu comigo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais.